lá em material, tá? Então, se a gente for aqui no portal de vocês, eu não vou sair daqui, senão eu vou perder a conexão. Vocês vão lá em material e vocês achem lá a aula de hoje, tá? Que é para vocês se travar ou acompanhar, né? Pelo material que é para ter. Oi, Jamine. Desculpa, professora, desculpa, sem querer. Ah, tudo bem. Você queria falar alguma coisa? Aí vocês já baixem lá para mim, tá? Sistema Portal Educação, frequência salva com sucesso. Puta merda, o Braia para mim tinha trancado. Vão lá no material e baixem lá Essas disfonias disfonias orgânicas, né, professora? Isso, orgânicas, exatamente. Baixa esse materialzinho, que é para vocês estarem acompanhando a aula pelo material de vocês, porque fica mais fácil, né? De acompanhar, fazer anotações. Braia, acabei de dar sua presença aqui, tá? Tá bom, professora. Então vamos lá, vamos compartilhar aqui a minha tela. E vamos falar um pouco sobre isso. Eu gostaria que desligassem aí o microfone. Eu estou ouvindo uma galera aí gritando. Menina é danado, né, rapaz? Oh, meu Deus. Ontem eu recebi aqui uma visita de 2 sobrinhos, um de 3 e um de 2. Meu Deus do céu, quase destruíram a obra, a reforma toda. Quase destruíram a casa. Ai, Jesus. E quebraram o prato. Oh, meu pai, foi uma bênção de Deus. Legal, né? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essas disfonias orgânicas. O que eu gostaria que vocês entendessem? Que todo esse material é um material que é importante ter conteúdo, tá? Então, não adianta a professora aqui só colocar ali uma aula show, colocar ali uns tópicos, que infelizmente o meu aluno ele tem que realmente ter conteúdo para estudar, tá? E falando a respeito da disfonia orgânica, a gente tem que entender que existem os distúrbios orgânicos que já são associados a presenças, né, de lesões. A gente tem que entender que existe tanto de forma secundária quanto de forma primária. O que a professora está querendo dizer? Qualquer disfonia orgânica secundária ou qualquer disfonia orgânica primária, ela já tem em si presença de lesões nas pregas vocais, tá? Só que nós chamamos isso de lesões laríngeas, né? Então, são lesões a nível benigno ou maligno da laringe. Então, qualquer esse tipo de lesão vai levar a disfonias, tá? E essa disfonia orgânica secundária, ela é basicamente o que nós chamamos de disfonia organofuncional, tá? Por quê? Porque é a disfonia que gera ali um distúrbio, né, orgânico por conta do indivíduo. Então, isso aí é só para vocês entenderem que na disfonia orgânica, por ela se subdividir, a gente tem que entender o seguinte, que essa disfonia orgânica secundária é a mesma situação que a professora se refere quando ela fala a disfonia organofuncional, tá? Então, refere-se a lesões consideradas decorrentes de distúrbios funcionais, tá? Então, aqui eu tenho nódulos, pólipos, edemas, aqui como exemplos, com relação a esse tipo de disfonia. Ainda assim, a gente tem as disfonias orgânicas mesmo, as reais, né, que independem do indivíduo, né, que estão associadas a patologias no nosso organismo, a invasão de micro-organismos, né, a alteração congênita, né, a mutações celulares a nível de DNA, tudo bem? A exposição endógena ou exógena. Então, quer dizer, esses tipos de disfonia orgânica primárias são essas disfonias que são decorrentes de lesões que independem do uso inadequado da voz, tá bom? Então, se eu falar aqui que essa disfonia orgânica secundária é uma disfonia organofuncional, tá correto, tá?
Se eu falar que essa disfonia orgânica é mesmo que disfonia orgânica primária, que independe do uso da voz, tá correto também, tá bom? É só para vocês não entenderem, não confundirem, ou não achar que está tudo confuso na mente de vocês, quando se fala de disfonia funcional, disfonia organofuncional, né? E disfonia orgânica primária, tá bom? Então, isso aqui é para vocês entenderem. Então, aqui inclui-se nessas disfonia orgânica primárias, o quê? Em vez de incluir o distúrbio funcional, em vez de incluir aqui um indivíduo fazendo, né, uso inadequado da sua voz, até gerar uma alteração celular, trazendo presença de lesões, ele vai aparecer aqui, ó, uma situação associada, né? Então, o organismo vai refletir, vai trazer uma etiopatogenia associada, que vai, de uma forma geral, refletir diretamente no aparelho fonador, ou melhor dizendo, na laringe, tá bom? Então, aqui a gente tem doenças inflamatórias, doenças infecciosas, neoplasias, né? Malformações congênitas, lesões traumáticas, doenças sistêmicas de modo geral, disfunção do sistema nervoso central e periferias, né? Que são o sistema nervoso central periférico, tá? Então, a gente tem isso aqui, ó, todas essas causas etiológicas, né, etiopatogênicas, que vão estar associadas aqui à alteração da homeostasia, né, desse organismo, tá bom? Então, aí sim, o que é que vai acontecer se existir esse tipo de situação aqui nessas condições? Eu vou ter uma consequência, uma manifestação clínica, né, que é um quadro sintomático, no meu aparelho fonador, levando aqui um quadro de disfonia, né? Tá bom? Então, aqui, ó, a gente tem que entender que existe alguns subgrupos, né? Quando se refere a essas lesões orgânicas, tá? Tanto as primárias quanto as secundárias. Então, aqui eu tenho de 1 a 7, que são 7 subgrupos que são aqui diferenciados, né? Nas suas manifestações, todas comprometendo o aparelho fonador, né? Seja de forma direta ou indireta, e é importante a gente entender como funciona cada um deles. Como a professora já falou na aula passada, de doenças benignas, alterações estruturais mínimas, ela não vai prender-se muito a essa situação, tá? Eu vou hoje mesmo puxar mesmo muitas aqui a tecla nas lesões de bases neurológicas, tá? Que é uma situação muito comum que vocês vão estar vendo. Então, eu tenho aqui lesões inflamatórias benignas, estruturas mínimas, né? Laringites, as agudas, as crônicas, né? Que são quadros infecciosos, as laringes, né? Manifestações de qualquer doença que tiver ali no sistema hormonal, metabólico, enzimático celular, seja lá o que for, alterando essa composição, as lesões tumorais e as lesões neurológicas. Então, aqui eu tenho 7 etiopatogenia. Tem alguém querendo entrar? Beleza? Estão associados a esse tipo de lesão. Tem lesão na laringe? Tem lesão na laringe? Tem lesão na laringe. Ela está associada à lesão primária ou à lesão secundária? Lesão primária. Se ela é lesão primária, o que, é que vai acontecer aqui? Vou ter alguma manifestação a nível de micro-organismo, alterando o meu padrão celular e, com isso, o meu padrão funcional, tá? Aqui a professora colocou um quadro para vocês, bem legal, viu, o Presley, extraído desse estudo aqui, né? Onde ele mostra as lesões inflamatórias benignas, tá? Então, eu tenho aqui umas variáveis importantíssimas para vocês estudarem por ele, é uma sabatina, né? Onde traz as principais variáveis que diferem a lesão da outra. Ok? Então, aqui, ó, só passando aqui rapidamente nesse quadro, para não perder muito tempo, ó, quando eu tenho esse tipo de lesão benigna, ó, nódulos vocais, pólipo, edema de Raynaud, eu vou observar no seu quadro etiológico, na sua origem, né, que existe o quê? Fonotrauma presente, ó, existe o quê? Fonotrauma presente. Existe aqui embaixo, ó,
fonotrauma presente, ó, principais fatores associados, etilismo, refluxo gastroesofágico, né? E tal, existe aqui um quadro de fonotrauma presente, tá? Aqui nessa situação, ó, eu vou ter manifestações diferenciadas de acordo com cada tipo de lesão, né? Então, eu vou ter uma manifestação clínica que vai levar a um quadro de disfonia diferenciado de um para outro, tá? Beleza. Oi? Beleza. Beleza, né, Presley? Porque eu vi o seu, achei muito legal. E eu lembrei que eu tinha esse estudo na minha pós-graduação no módulo, aí eu extraí para vocês, tá? Para ficar bem legal essa informação. E outra coisa que a gente tem que entender é que não é somente um quadro de manifestação clínica que nós temos que ter uma concepção diagnóstica, mas sim os exames, seja ele ressonância magnética, seja ele tomografia computadorizada, seja ele a laringoscopia, né? Seja qual for, a gente tem que ter esses tipos de exames para estar associando e fechando esse diagnóstico. Aqui esse tratamento, aqui é bom vocês, já pode ter aqui o conhecimento, mas isso aqui vocês vão focar mesmo no período que vem, tá? Aqui porque o quadro é completo, tá? Então, se a gente observar, olha, numa manifestação etiológica de fonotrauma, relacionado aqui ao nódulo, eu vou ter aqui, olha, né, os achados aqui da vídeo, que vai ter sempre uma lesão protuberante, bilateral e simétrica, entre os dois terços anteriores das pregas vocais, certo? E assim vai, o edema, como ele desenvolve. Eu tenho aqui, ó, cisto de retenção granular. Eu trouxe todos os outros já fechando aqui para vocês no quadro legal, tá? Então, eu tenho cisto, ó, fonotrauma, pseudocisto, fonotrauma, né? Aqui, ó, granuloma de contato. Lembra do granuloma de contato lá? Pós-traumático por intubação, regurgitação, né? Refluxo, né? Então, aqui eu tenho fatores traumáticos também, né? Aqui a cordite também eu tenho a inespecífica fonotrauma, a fibrose que tem aqui uma alteração de tecido conjuntivo, né, que também está associado a esse tipo de situação. Então, tem informações aqui bastantes, as mais comuns falando-se que vocês vão encontrar na vida aí profissional de vocês, tá? Principalmente pseudocisto, granuloma, quem vai trabalhar na área da saúde vai ver muito isso, tá? Então, isso aqui é um quadro de manifestações inflamatórias benignas muito importante. Ok? E só para ficar a nível de mais conhecimento, como eu falei na aula passada, né, de lesões estruturais mínimas, estou deixando aqui os estudos da Belau e seus colaboradores aqui, umas citações importantes, para acrescentar naquele estudo também, tá? Que essas configurações, né, baseadas nas situações congênitas, que vão estar modificando alguns padrões, né, anatômicos. Essa aqui, as alterações estruturais mínimas, são consideradas um desarranjo estrutural que ocorre no período da embriogênese, né, olha, uma alteração aqui a nível congênito, né, que vai trazer aqui essas alterações estruturais, tá bom? Então, aqui eu tenho as assimetrias laríngeas, né, que são aqui também também estão associados a trazer uma alteração aqui de padrão vibratório, porque vai ter uma diferença de comprimento, de volume, de posição, e tem toda uma alteração de configuração anatômica. Então, essas manifestações aqui, todas são a nível que eu tenho orgânico, né, que é do meu próprio indivíduo, né, do meu próprio DNA, que passou por essa formação e trouxe essas alterações, que também é considerada sistêmica, tá? Nessa outra aqui eu tenho desvio da proporção glótica, a professora falou na aula passada a respeito disso, que tem ali a posição fonatória, né, diferenciada da posição respiratória, trazendo uma variação nessa configuração glótica. Ali onde tem ali uma proporção maior, né, nas mulheres que nos homens, né, então isso aqui eu expliquei e eu deixei aqui essas informações aqui para vocês registrarem também, beleza? Mais propriedade. Aqui eu tenho as alterações estruturais mínimas da cobertura das pregas vocais. A gente sabe que a gente tem ali um corpo, né? E tem aquela cobertura da prega vocal. E essas alterações, elas vão estar mexendo ali com o movimento. Esse movimento vai trazer uma
uma alteração mínima ou não sobre a fonação, depende da situação, depende desses fatores morfológicos e funcionais, tá? Então, aqui a gente também tem essa situação. E aqui tem um quadro que, se você baixar, dá para ler direitinho, né? Aí no seu material, aqui fica meio embaçado, mas no teu material dá para te ler direitinho. As principais lesões estruturais mínimas, olha, as principais lesões, a gente tem o cisto, o sulco, a ponte, o microdiafragma, a vasculodigenesia. Isso aqui a professora também falou, né, na aula passada, mostrou um pouco aquela alçazinha, lembra daquelas imagens, né? Aqui a gente tem os achados, então tem aqui o quadro com todas essas informações. Tá legal? Isso aqui já é sistêmico. Se você observar, a condição etiológica não está envolvendo fonotrauma. Fonotrauma, não tem nada de fonotrauma aqui, tá? Isso aqui é estrutural, isso aqui é congênito. Ó, provavelmente congênita, provavelmente congênita, provavelmente congênita, provavelmente congênita, provavelmente congênita. Então, isso aqui é a alteração que traz aqui uma configuração diferenciada no sistema daquele aparelho, na anatomia, naquela estrutura, tá bom? Agora vamos entender aqui um pouco, que é muito comum, gente, quando se tem esse tipo de disfonia orgânica, ter ali uma condição que é muito perigosa para desenvolver uma patologia pior, né? Uma lesão neoplásica com metástase, se não cuidar, né? Levar para um quadro infeccioso pior. E é as condições que a gente chama aqui, ó, derivada do refluxo gastroesofágico. Tá? Todo mundo ouve falar no refluxo gastroesofágico, mas qual a relação do refluxo gastroesofágico com a minha competência fonatória? Por que que ele vai empatar ali, né, de eu ter um brilho na minha voz, de eu ter uma boa qualidade vocal, tá? Então, olha só, essa disfonia, que nós chamamos de orgânica, associada ao refluxo gastroesofágico, é um fator relacionado a toda dificuldade de emissão vocal, impedindo a produção da voz natural. Isso aqui é o que é disfonia, tá? E aqui um dos principais causadores é o refluxo gastroesofágico, tá? E aqui a gente está vendo que é esofagite de refluxo. Refluxo gastroesofágico tem a sua condição etiopatogênica, que é chamada de esofagite de refluxo, tá? Então, ela ocorre frequentemente pela regurgitação, ou seja, a passagem do conteúdo, né, daquele suco gástrico, né, para a faringe, né, na sua cavidade oral, ocasionando sintomas e lesões teciduais. Então, se a gente tem aqui esse tipo de refluxo retornando para a cavidade oral, o primeiro contato que ele vai ter é com a laringe, né? E ali eu tenho todo um revestimento epitelial que vai passar por modificação, erosão. Por quê? Porque a acidez ela é muito grande e vai estar destruindo aquela mucosa, aquele tecido, tá bom? E isso pode levar ao quê? A uma erosão a nível epitelial, né? E a inflamação, né? Naquele tecido, ressecamento, além de ulcerações, estenoses e metaplasia, tá? Então, isso tudo aqui são condições que pode estar levando a esse tipo de inflamação, que nós chamamos ainda a nível principiante de agudo, né? Por conta dos sinais cardinais que estão presentes aqui nessa imagem, se a gente observar. Então, por conta de quê? Por conta de acidez local. E quem faz isso? O suco gástrico que retornou da onde? Ali do estômago, voltou pelo esôfago e aquele esôfago ali ele deixou escapar, porque o esfíncter esofágico inferior estava com alteração na válvula e deixou regurgitar aquele líquido ácido para a cavidade oral ou a cavidade nasal. Só que nessas condições, o primeiro contato que ele vai ter, ó, nesse retorno, é com quem? Com a laringe. Então, se a gente observar, existe aqui presença de rugosidade, presença de vermelhidão, né? E é a hiperemia, né? Que é a rugosidade em si, em questão, tudo bem? Então, a gente observa essas informações aí. Mas, o que a gente tem que entender? Ó, como a professora disse, que esse refluxo ele é o retorno do
alimento, né? Ali, ó, suco gástrico do estômago, que pode atingir a região da laringe. Esse retorno, né, tem um pH altíssimo e vai levar ao quê? A irritação daquela área, né? E aquela área irritada, nós chamamos de área de hiperemia, né? Então, eu vou ter ali naquela hiperemia uma condição que nós chamamos de rugosidade, tá? E outra coisa que pode acontecer também ali, ó, é o edema local, né? Porque vai ficar ali uma área mais inchada, com presença de líquido, com presença de líquido no local, né? Fazendo com que haja ali um inchaço local, um fluxo maior naquele local, gerando aqui o edema. Então, a gente tem aqui, com essas condições, alteração na qualidade vocal. Então, o que a gente entende? Que essa disfonia que está aqui presente, ela é o quê? Ela é um reflexo da alteração sistêmica, ó. Ela não é uma patologia, ela é o quê? Uma condição, né? Então, ela é uma condição de um sintoma, uma manifestação que tem aqui a nível funcional decorrente da alteração do padrão sistêmico morfológico dessa estrutura, tá? Então, é isso que a gente tem que entender a respeito disso. Então, o refluxo e voz, ele tem uma relação muito grande. Por quê? Porque ele vai comprometer a laringe, porque ele vai levar para aquela laringe um processo inflamatório agudo ou crônico, dependendo da situação, tá? Da exposição, da gravidade do problema. Bom, então esse refluxo pior dele é que às vezes ele pode ser assintomático, tá? Mas ele é importante entender que aqui, ó, ele pode trazer sintomas como queimação estomacal, ou seja, qualquer aquela alteração que a gente tem, que a gente diz, ai, tô com uma azia, né? Ai, tô com um refluxozinho, uma tosse seca, um pigarro constante. Então, toda essa situação ela pode estar associada a esse refluxo que está ali, pode assintomático. Eu só vim saber que eu tinha refluxo porque eu estava num período de rouquidão, acho que foi esse mês passado, e eu achava que eu tinha nódulos, e eu fiz o exame, não deu, o que foi que o médico viu? Um processo inflamatório crônico. Então, eu já estava ali com presença de refluxo. Até hoje eu tomo pantoprazol para inibir esse refluxo. Então, aqui, ó, então como é que a gente vai sempre encontrar esse RGE, né? Esse RGE, que é como é a sigla do refluxo gastroesofágico. Gastroesofágico, olha que legal, para não confundir, né? Ó, é o retorno passivo do conteúdo gástrico para o esôfago. Normalmente, quando engolimos, o alimento passa pelo esôfago até chegar ao estômago. Quando a gente tem aquele alimento ali no estômago, aquele estômago vai fazer o quê? Vai degradar aquelas partículas até se tornar uma menor partícula para poder ser absorvido pelo organismo. Mas isso só é possível porque eu vou ter ali um suco altamente gástrico dentro, né? Um pH altíssimo a nível 7, levando ali uma acidez profunda, né? Para poder destruir aquele alimento que está ali dentro, transformar numa menor partículazinha. Então, a presença do alimento, o que vai fazer? Toda vez que eu me alimentar, eu vou estimular o suco gástrico a ser produzido. Então, é claro, gente, que a gente tem a presença desse suco digestório desde a cavidade oral, né? Só que ali a gente não tem acidez na cavidade oral, a gente não tem acidez no esôfago, a gente tem uma acidez concentrada no estômago. Tá bom? Então, que inicia o quê? A quebra dos alimentos para que possam ser absorvidos pelo intestino. As porções superior e inferior do esôfago agem como válvulas, o que a gente já ouve muito falar, né? No músculo, né? Que a gente tem, que a gente ouve falar muito, que está ali presente, que é o esfíncter esofágico inferior, né? O esfíncter esofágico superior. Então, quando eu tenho ali o músculo laringofaringe, né? Laringofaringe, a gente pensa assim, olha, tem uma musculatura laringofaringe agindo. O que a gente está vendo ali? Um músculo que está associado com esfíncter esofágico, tá? Ou seja, válvulas que vão fazer constrição para que na hora que aconteça
o alimento no seu movimento peristaltismo ser levado para a sua digestão, ele não volte, né? E essas válvulas elas começam a sofrer alteração e trazer com que aquele fluxo volte, retorne para a cavidade a nível ascendente, tá? Então, aqui a gente tem o quê, ó? Esse esfíncter esofágico inferior, que fica ali na ligação do esôfago com o estômago, ele não funciona bem e acaba permitindo a entrada do conteúdo gástrico do estômago no esôfago, né? Então, já o superior, apesar de não ser tão amplamente estudado quanto o inferior, possui uma função esfincteriana semelhante, porém prevenindo que contra o refluxo do conteúdo gástrico para o trato aéreo digestivo superior. Como a professora disse, ele pode pegar e subir para as cavidades, né? Ali as cavidades orais, as cavidades nasais, né? Então, isso aqui é onde mais atua, se eu for na condição ali de quadro de disfagia, né? Acompanhado por essa alteração de base nervosa, 10º par, que a gente vai já falar, onde não tem a competência muscular aqui funcionando. Bem? Então, a disfunção do esfíncter esofágico superior tem sido considerada como causa das manifestações laríngeas do refluxo gastroesofágico. Assim, uma das primeiras estruturas a ter contato com o suco gástrico é quem? A laringe, por meio da região do esfíncter esofágico superior. Então, quer dizer, ele não é muito estudado, mas o que a gente sabe? Que o refluxo chega a alcançar essa região, saindo do esôfago, né, e banhando ali, digamos assim, no português comum, essa região posterior faringe e a região anterior à laringe. Então, e nisso ele segue, né, o movimento que vai ascendir e vai comprometer todas aquelas vias aéreas superiores. Tá? Então, o que a gente tem que entender? Geralmente, muitas manifestações do tipo estão associadas com a falta do trabalho muscular. A professora já falou 150 vezes, vai falar de novo. Voz é o resultado da combinação de movimentos musculares, né, com o ar expelido, com o ar advindo dos pulmões. Isso é uma condição ali que a gente tem acústica que depende de uma ação muscular. Então, quer dizer, se eu pensar em voz, eu vou ter que pensar em quê? Em músculo. Se eu pensar em músculo na minha área, eu vou pensar em quê? Em motricidade, né? Então, o que a gente nunca deve esquecer? Que todo movimento que eu faço para uma simples atividade MO a nível de mímica facial, MO a nível de disfunção temporomandibular, MO a nível de instalação de fonema, MO a nível de fechamento labial, né? Interposição lingual, qualquer tipo de MO associado não é diferente do MO de voz. Por quê? Porque os músculos têm a mesma função, né? O músculo, ele relaxa, o músculo, ele, né, tensiona, o músculo, né, não é assim que ele faz? Ele aumenta seu volume, ele diminui o seu volume por conta da atividade funcional do músculo. Mas para isso eu preciso de quê? De inervação. Eu preciso de inervação para que haja um controle aferente, para que haja uma ação eferente. Então, eu tenho dois controles aí funcionando nessa região, como em todo o nosso corpo. Então, quando se tem qualquer um tipo de disfonia orgânica primária, né, que foi decorrente do nervo, né, a gente tem ali uma situação à base neurológica, tá? E quem é esse nervo que está ali emergindo essa laringe, que está ali emergindo essa faringe, né? É o nervo vago. Então tá, então a gente tem um nervo que se chama vago. Esse nervo, gente, é um nervo craniano que eu acredito que vocês tenham estudado em neurologia com a Patrícia, e é um nervo craniano muito importante, e é um dos maiores nervos que a gente tem, que ele tem ali uns 2 metros de comprimento, tá? Então, esse nervo, o que ele faz? Ele vai ali trazer e levar informações para toda aquela laringe,
toda aquela faringe, pegando ali aquela ramificação na parte das costelas, do abdômen, subindo, porque ele faz isso. Ele tem um projeto de descendência, ele tem um projeto de ascendência, ele tem um projeto de divisão na sua parte anterior, a nível superior e inferior. Ele é um nervo assim muito complexo, tá? Por quê? Porque ele tem muita informação a dar à estrutura muscular. Tá bom? O que a gente tem que entender? Que esse nervo vago, ele tem uma ramificação, como a professora disse. E uma das suas ramificações é responsável pela faringe e a outra é responsável pela laringe. Então, eu tenho ramificações ali que estão diretamente ligadas na disfagia, assim como também está diretamente ligada na disfonia, porque é o mesmo nervo, só que a ramificação é diferente. Tá? Então, aqui para a gente entender melhor isso, ó, o nervo laríngeo superior, ele é ramo colateral do vago, né, que é 10º par. Então, quer dizer, é um nervo craniano que nós chamamos de 10º par craniano, em algarismo romano, tá, gente? Então, esse 10º par craniano, né, se chama de nervo vago, tá bom? Esse nervo aqui, ele vai correr ali, ó, medialmente as artérias carótidas, né? Então, se a gente observar na região cervical, ali onde tem os seios carotídeos, a gente vai observar na imagem que eu trouxe, ali a sua composição e como é que ele começa ali a sua divisão para atender todo esse complexo ali a nível cervical, tá? O ramo externo dele, ele vai para baixo e para adiante ali, ó, ali da face lateral do constritor inferior da faringe, ó, tá vendo? Aqui, constritor inferior da faringe, levando ali ao funcionamento do esôfago, né? Aquela informação que está, tem uma paralisia, vai ter ali presença de refluxo direto, broncoaspiração direta, né? Então, ele tem uma relação de proximidade estreita com a artéria tireoide superior, tá? Então, nessa contrapartida, eu tenho o ramo interno aí que passa entre o músculo tireoide e a membrana tireoide. Eu já tenho aqui uma musculatura extrínseca sendo ali inervada por ele, nessa sua ramificação, né? Penetrando ali na tireoide, acompanhando ali a artéria, né, laríngea superior. Ó, então, quer dizer, eu já tenho uma parte mais superficial ali sendo emergida por esse músculo e por esse nervo na sua ramificação interna. Aí aqui eu tenho o nervo laríngeo superior, que ele inerva parte da base da língua, ó, por que ele está ali muito associado com disfagia? Porque ele traz toda essa parte de mecanismo aí, né, no preparo alimentar, na proteção das vias aéreas e assim também na produção, né, dessas condições aí para o trato gastrointestinal com esse alimento, ó. Essa base superior, ele inerva a base da língua, olha aqui, né? Ele inerva as valéculas, a epiglote, o seio piriforme, o vestíbulo, as bandas ventriculares e o ventrículo laríngeo também, ó, tá bom? Ele ainda, aqui, ó, ele inerva a região posterior da laringe e anterior da faringe. Por que que todo mundo que tem uma alteração de base a nível cortical superior central, ela vai trazer aqui uma alteração na alimentação e vai trazer aqui uma alteração na voz, porque tem o comprometimento do nervo laríngeo, né? Dessa ramificação aqui, ó, superior, tá bom? Então, isso aqui é super importante a gente conhecer esse nervo. Ó, o nervo laríngeo inferior recorrente, é o que mais vocês vão aí estar ouvindo, ele tem aqui uma estrutura, né? Uma configuração ascendente, ó. Após a sua origem, ele tem um trajeto aqui ascendente. Ele percorre ali todo o suco traqueoesofágico, ó, traqueia e parte esofagiana e vai acompanhando ali todo o processo lateral da glândula tireoide, sendo a sua face, né, anterior, na maior parte dos casos, cruzando ali pela artéria tireoide inferior. Ele penetra a laringe, ele é acompanhado pela artéria laringe inferior, imediatamente atrás da vasculação da CT. Olha o que ele vai fazer ali, ó. Aí ele vai, esse cara aqui, né, que já está ali naquela ramificação ascendente, já está nas proximidades ali das musculaturas intrínsecas,
ele vai ali ainda se dividir, ó. Então, o que que ele vai fazer ainda, esse nervo laríngeo inferior ou recorrente? Gente, nervo laríngeo inferior, ele também pode ser chamado de nervo laríngeo recorrente, tá? Então, o que que ele vai fazer nessa ramificação? Ele ainda vai se subdividir, tá? Então, ele vai ter um ramo anterior e um ramo posterior. Então, podendo esta divisão efetuar-se antes do nervo penetrar na laringe, tá? Eu vou já mostrar para vocês como é isso. Então, o ramo anterior, ele passa acima, à frente, da porção mais lateral do músculo cricoaritenoide lateral e tireoaritenoide. O ramo posterior, ele inerva os músculos cricoaritenoide, aritenoide transverso e aritenoide oblíquo. Então, o que que a gente começou a ver aí a diferença? Que a sua ramificação superior está mais relacionada com os músculos mais superficiais, os extrínsecos, né? E a composição ali da alimentação, né? Envolvendo a base da faringe, a base da língua, enquanto que o inferior, não, ele está mais direcionado ao funcionamento da musculatura intrínseca, ou seja, a produção da voz, tá? Então, aqui, ó, a gente tem essa imagem onde diz assim, todos os músculos intrínsecos da laringe, com exceção do CT, eles são inervados pelo nervo laríngeo recorrente ou inferior. Então, isso aí é uma questão de prova que não deve ser confundida. A gente tem que entender o seguinte, que o nervo vago, ele vai se dividir, ele se divide numa ramificação superior, ele se divide numa ramificação inferior. Aquela ramificação superior, ela está muito associada ali às estruturas que estão ali extrínsecas, né? Com combinação ainda com quem? Com a condição faríngea, porque ele está mais na parte superior, na parte mais superficial ali, próximo ao ocioide, tá? Então, a gente tem que entender ainda que ele vai se dividir numa ramificação mais para baixo, né, mais inferior, e esse tipo de ramificação ele vai estar associado diretamente com a musculatura intrínseca, né? Então, é ele que vai trazer ali informações a nível sensitivo para que haja resposta daquela musculatura e a nível ali motor para que se execute aquela informação. Por isso que ele é um nervo craniano, né, que nós chamamos ele de misto, porque ele tem tanto aferência quanto eferência na sua ramificação, tá bom? Então, aqui, o que a gente tem que entender? Que de toda essa estrutura aqui da ramificação inferior, né, olha, ele pega aqui, vou já explicar aqui que eu quero que vocês coloquem, ó. O único que ele não vai, da musculatura intrínseca, o único que ele não vai trabalhar aqui, ó, é o cricotireoide. Então, a gente tem que observar que o cricotireoide aqui, o que é o CT? Ele é um tensor, né? Então, esse músculo é um tensor. Ele é um músculo intrínseco, ele atua na voz. Ele é o segundo maior tensor da nossa musculatura, mas aqui ele não faz parte da ramificação do nervo laríngeo inferior recorrente. Ele é o único que se diferencia nessa sua estrutura. Por quê? Porque ele é um músculo mais, né, mais proximal aqui dessa estrutura, ó, da estrutura membranácea, mais externa, tá vendo? Da estrutura mais externa. Beleza? Por isso que ele é emergido aqui pela outra face do vago aqui, que é o laríngeo superior. Tá? Então, aqui nessa imagem a gente tem, ó, a gente tem a inervação, que essa inervação acontece pelo nervo vago. Esse nervo vago é reconhecido o número romano 10, tá? Então, ele é o 10º par craniano. Esse nervo vago ele está bem aqui, ó, nessa estrutura aqui a nível laríngeo, né? Tá na posição medial da laringe, a nível laríngeo. E nesse esquema ele mostra aqui, ó, na sua ascendência ele tem uma ramificação a nível superior que vai se dividir em 2 ramos, tá? Então eu tenho aqui nessa estrutura, lá vem ele, ó, desce e vem aqui para cá. Então ele tem um ramo e ele tem outro ramo, tá? Essas 2 ramificações, elas vão trazer aqui
informações nervosas para a estrutura musculares, né? Então, eu tenho aqui um revestimento mucoso sobre essas pregas, a túnica mucosa, que fica ali na parte da região da glote, e eu tenho ali também, na sua estrutura externa, ali o músculo CT, sendo emergido por esse ramo superior, tá? Os demais músculos ali, a gente está associado à musculatura extrínseca da laringe por esse ramo superior. Ok? Aqui eu tenho o nervo já ele descendo aqui, ó, ele continua, né? Ele vem aqui por baixo, ó. Ele é mais interno, mais profundo, ó. Tá vendo aqui? O bichinho é grande. E ele vai fazer o quê? Essa ramificação, ele vai se dividir, né? Então, ele se divide, ó, num ramo anterior, num processo anterior, e num processo que vai vir aqui, ó, posterior. Então, ele tem um processo anterior e ele tem um processo posterior, tá? Então, nesse processo posterior, ó, observe bem, né? Aqui ele vindo, ó, processo posterior, ele vai estar aqui associado ao músculo cricoaritenoide posterior e aos aritenoides, tanto oblíquo como transverso. Por quê? Porque ele está na porção posterior, e nessa porção posterior eu tenho esses músculos, ó, tá vendo aqui? Eu tenho aqui o CAP, nessa região, e tenho aqui os aritenoides oblíquos transversos, beleza? Aí essa ramificação anterior, olha só que lindo, aí ele vem, ó, se divide para o cricoaritenoide lateral, se divide para o TA, se divide para a parte, olha, a divisão, a subdivisão do músculo vocal, ele pega aqui, né, a parte mais superficial do músculo vocal, olha que coisa linda aqui, trabalhando, né? Vem aqui, ó, na sua ramificação. Ainda assim, ele pega os ligamentos que estão associados na musculatura de fechamento da válvula, né, ó, área epiglótica, tá? E ele pega aqui o tiro epiglótico também, ou seja, ele consegue pegar toda essa região aqui, daquela laminazinha, né, que fecha e abre a epiglote no processo de fonação, tá? Então, esse aqui é o nervo, bastante aqui, uma imagem bem legal para vocês entenderem como funciona. Como é que funciona? Estrutura muscular, face posterior, face anterior. Estrutura muscular, face posterior, face anterior. Estrutura muscular, face posterior, aqui eu vou ter um ramo posterior, anterior, um ramo anterior, certo? Mas toda essa ramificação que se relaciona à fala, à voz, à fonação, eu vou ter o quê? Um ramo aqui recorrente trabalhando, tá bom? Agora, quando eu tenho uma base mais superior, eu vou ter ali um ramo superior, tá? Então, ramo superior, ramo inferior. Ramo inferior, todo o músculo intrínseco, menos o CT. Ramo inferior, toda a musculatura intrínseca, menos o CT. Não esqueçam disso, tá? Então, se no meu nervo laríngeo aqui, ó, superior, ele vai estar aqui emergindo todos esses músculos extrínsecos da laringe, todas essas condições das valéculas, né, da língua, esse cabra ainda vai pegar também um músculo meu que é intrínseco, que é o cricotireoide, que é um tensor. Por isso que esse cara, ele tem uma grande influência no processo da voz, quando a gente joga ali para uma voz aguda. Por quê? Porque ele vai fazer uma compressão de cima para baixo, de mais externa para interna, ou seja, ele tem duas estruturas recebendo informação. Ele tem informação aperta por esse ramo e tem uma informação aperta, né, que é o músculo vocal, né, o tireoaritenoide, por esse outro ramo. Então, se os dois trabalharem junto, perfeito. Professora, se eu tiver uma lesão a nível cortical, ainda periférica, que não foi muito grave, eu tenho uma recuperação muito melhor, porque essa estrutura aqui, ela não foi muito comprometida, apenas a estrutura mais superficial, dependendo do tipo da lesão. Tudo isso aqui, gente, é a nível bulbar, né? Então, a gente tem que ver como é que vai estar essa sequela a nível central, tá? Depende disso, beleza? Então, essa ramificação é importante entender como funciona, né? Então, hoje eu sei que vocês já sabem que a nossa laringe é o órgão principal do nosso aparelho fonador. Essa estrutura, ela envolve cartilagem, ela envolve músculo, ela envolve
capilares, ela envolve linfas, ela envolve ramificações nervosas, ela envolve ligamentos, membranas, ela envolve tudo isso. Mas ela só funciona graças à sua inervação. E essa inervação, que a professora está explicando com bastante clareza, ela é uma inervação que vem do encéfalo, tá? Então, ela vem do encéfalo. Esse encéfalo se comunica com a base parcial, que é a nível medular, né? Através do canal bulbar, e ali ele traz as ações a nível ascendente, a nível descendente para a estrutura da laringe. Então, nessa sua ramificação, ele vai fazer o quê? Uma divisão importante. Ele vai dividir para uma área mais anterior e mais superior, para uma área mais inferior, né? E mais anterior e posterior. Olha que legal, tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Então, eu tenho esse nervo a nível craniano que vai descer, vai chegar na minha laringe, vai se ramificar primeiramente na base mais superior, abrangendo a região anterior, olha aqui, ó, ou seja, mais externa e mais interna. Então, nessa base aqui mais interna, eu vou ter uma conexão diretamente aqui, ó, né, na túnica vocal, tá? E aqui eu vou ter na base da estrutura que liga aqui a parte já de arcabouço, né, cartilaginoso. Por isso que ele tem dois ramos, o interno e o externo aqui nessa situação. Dentro dessa situação, eu vou ver que eu tenho músculo em toda a minha região posterior, que vai perpassar aqui para a região lateral, né, que vai trabalhar aqui no processo vocal. Então, essa musculatura toda aqui, ela é uma musculatura que nós chamamos de intrínseca. Então, essa musculatura intrínseca aqui, ela é de responsabilidade do nervo vago, mas da sua ramificação recorrente, tá? Então, o nervo recorrente aqui trabalhando, se subdividindo numa parte que vai pegar os músculos na face posterior e numa parte que vai pegar os músculos na face anterior. Beleza? Tudo bem aí? Então, tudo isso que está escrito aqui, né, que a gente viu, está bem simplificado nessa imagem. Aí a resposta, quando a gente tem um AVC, quando a gente tem um traumatismo crânioencefálico, aí a resposta por que a pessoa perde ali a voz, por que a pessoa perde a sua alimentação. Por quê? Porque lesionou o nervo vago, né? E o nervo vago tem ali uma competência a nível laringofaríngeo e tem ali uma competência a nível voz, né? Um ato ali fonador, uma segunda informação ali. Ok? Tudo bem? Então, para ficar melhor aí com chave de ouro, a gente tem sobre essas condições neurológicas as chamadas paralisias laríngeas, né? Então, as paralisias em pregas vocais, elas são chamadas de paralisias laríngeas, tá? Então, a gente vê que o nervo laríngeo recorrente, ó, ou inferior, né? Que inerva as pregas vocais, apresenta um trajeto longo no pescoço, desde a base do crânio até a região superior do tórax, como eu acabei de explicar logo, né, quando eu falei do nervo. Ele é muito grande, né? Em qualquer ponto deste trajeto, ele pode ser acometido, ou seja, gente, se eu tiver qualquer alteração que envolva toda essa condição, né, a nível cabeça, a nível cervical, a nível torácico e lombar, eu posso estar tendo aqui uma alteração que vai refletir na disfonia, ou trazer uma disfonia, ou trazer uma disfagia. Tá? As paralisias laríngeas, elas podem ocorrer por dano periférico dos nervos laríngeos, né? E esses nervos, como vocês viram ali, ele tem a sua ramificação superior e a sua ramificação inferior, tá? Então, ali a gente está vendo que é nível recorrente, ó, recorrente, tá? Nível recorrente. Ele pode trazer uma periferia a nível anterior e a nível posterior, tá? Ele pode estar ali comprometendo a nível superior e inferior. Ou por injúria do sistema nervoso central, tá? Então, a gente ainda tem as condições aí de hipoxia, que pode estar trazendo esse tipo de lesões, tá? A isquemia, a hipoxia, qualquer ato injuriante, qualquer
micro-organismo que vem invadir, acidente automobilístico, seja lá o que for. Como diz aqui, ó, as etiologias mais frequentes podem ser doenças, alterações congênitas, as iatrogênicas, né? As idiopáticas, eu posso ter alterações a nível de cirurgia, alterações a nível de medicação, alterações a nível de fatores desconhecidos, alterações a nível mesmo de base nervosa, né? Rompimento de nervo, falta de informação nervosa, perda de tecido nervoso, falamos assim, né? Porque quando se tem uma perda de tecido nervoso a nível encefálico, ele pode comprometer, né, essa ramificação. E também aqui agentes, né, virais, agentes infecciosos, micro-organismos que podem estar associados a esse tipo de disfonia. Tá? Então, eu tenho a disfonia, que nós chamamos de disfonia orgânica, né? Esse tipo de disfonia orgânica, ela é uma disfonia de base neurológica, então ela é conhecida como disfonia neurológica, assim como eu tenho disfonia psicogênica também, né? Então, ela está ali diretamente relacionada a padrão nervoso, tá? Alteração nervosa. Então, gente, aqui, olha, o componente motor desse nervo superior, ele controla o CT, tá? Cuja função é alterar a frequência vocal, né? Então, o nervo superior, ele tem função sensorial na laringe, beleza? E essa lesão a nível sensorial da laringe, ela vai culminar aqui a paralisia unilateral ou bilateral do CT. Por isso que ele fica parado. A prega vocal e aquela musculatura crico, né, tireoide que a gente tem na sua combinação com o músculo principal, o fonador, né, ele não vai ter resposta. Então, ele não vai ter como ajudar ali, ó, no fechamento glótico. Não tem como. Então, a paralisia unilateral, ela pode desencadear disfonia caracterizada por bitonalidade e disfagia, como eu disse. Geralmente, por estar na mesma situação a nível superior e inferior, pode estar trazendo aqui um quadro disfágico associado, tá? Mas, dependendo da sequela, do nível de sequela, aonde aquele nervo foi, né, até onde ele chegou a comprometer, até que determinado músculo parou de responder, ele pode também não apresentar disfagia, depende da situação, tá bom? Então, como as penetrações que podem acarretar em aspirações devido à diminuição da sensibilidade supraglótica. Então, se eu tenho ali uma hipossensibilidade local a nível supraglótico, eu não vou ter ali uma competência, né, para estar ali trazendo e levando informações do TGI para que se haja um bom processo digestório, tá? Então, aqui o nervo laríngeo inferior, olha aqui, ele faz a inervação motora de todos os músculos intrínsecos da laringe, exceto o CT. Eu acho assim legal que ele coloca assim, todos os músculos, não é todos, é o nervo, né, laríngeo inferior faz a inervação de quase todos os músculos. Faltou quase, mas isso aqui é a autora que fez, né? Por quê? Porque existe um que não faz parte dele, ó, exceto o cricotireoide, quando a gente viu lá na situação, que ele é lá do superiorzão, tá? Então, na disfunção motora decorrente de injúria desse trato inferior, a disfonia é o distúrbio mais comum. Então, é um distúrbio, é uma alteração decorrente dessa paralisia desse nervo inferior, tá bom? E vai trazer aqui, ó, aqui é a sua característica primórdia de um quadro de base neurogênica, tá? Então, é o quê? Bitonalidade presente, se é a qualidade da voz, isso aqui é o que ele vai apresentar, o tipo vocal associado quando se tem essa paralisia da TA, né? Rouquidão e soprosidade. Então, a gente vai ter essas três condições aqui associadas a esse tipo de paralisia, beleza? Então, eu tenho rouquidão, e tenho soprosidade e tenho bitonalidade. Dependendo da condição, muita soprosidade. Muita soprosidade e muita região basal aqui, né? Processo rouquidão também. E tem aquelas condições do ato inflamatório e traz um processo de rouquidão por falta, né? De proteínas no local ali das mucosas. Tá? Então, aqui a gente viu, né, que ela, como eu falei que eu ia falar sobre essa aula, seria sobre paralisia. Então, eu tenho a paralisia vocal, ela pode ser tanto unilateral quanto bilateral.
Mas o que é importante é que as mais comuns, elas são a nível de unilateral de lado esquerdo, tá? Porque a gente sabe que a gente sofre a contrarrelação a nível cervical superior, né? A nível central superior quanto a nível medular, né? Então a gente tem contrarreflexo nas respostas das ações periféricas. Então é nessas condições que as pregas vocais podem assumir diferentes posições anatômicas em decorrência da paralisia, ou seja, ela pode ficar ali com uma posição de abdução forçada, sempre paralisada ali, né? Sem as duas para a linha mediana. Ela pode ficar ali o tempo todo aberta, sem resposta nenhuma. Ela pode ainda assim estar com um pouco de resposta ali indo para a linha intermediária, para o meio, né? Ou pode estar ali na região paramediana, entre uma e outra, e pode estar bem no meio centralizada ali na região mediana. Então, isso depende muito, né, de como é que foi o comprometimento da lesão, né, desse quadro da lesão, tá? Então, esse aqui depende muito de uma investigação muito minuciosa pelo médico, né? Depende aqui de uma anamnese bem feita, de vários exames clínicos e laboratórios associados, para poder trazer com clareza, né, as causas patogênicas levando essa disfonia neurogênica, levando aqui a paralisia vocal. Beleza? Então, aqui a gente vê assim, ó, parece que as etiologias mais importantes são aquelas que ocorrem por lesão, né? Lesão, qualquer tipo de lesão, ou trauma do sistema nervoso central. Quando a gente fala lesão, a gente está se referindo a qualquer artéria que venha ali, emergir ali, aquela fase a nível cortical superior, né? Então, eu posso ter uma artéria ali no cérebro, qualquer artéria que esteja ali naquela região a nível temporal, a nível anterior, a nível occipital, né? E isso aí pode trazer um tipo de lesão, né? Um vírus fazendo isso, uma embolização, um tromboembolismo, né? Isso tudo pode, um rompimento, um quadro hemorrágico naquela artéria, um rompimento endotelial, né? Uma infecção generalizada a nível de meninges, qualquer situação, tá? Pode estar trazendo aí essas paralisias. Então, um grande número de afecções encefálicas, ó, a nível cortical, apresentam sintomas laríngeo como paralisias. Então, o que a gente entendeu? Que qualquer situação que envolve ali o cérebro, já que é nervoso, né, vai estar refletindo diretamente na voz. Foi isso que a gente entendeu, né? Na voz e também na disfagia. Tá bom? Então, aqui, ó, focos hemorrágicos, tumorais, né? Virais, né? Bacterianos, né? Tudo pode estar associado. E com isso, a atrofia dos núcleos laríngeos, ela é muito rápida, porque eu não vou ter a resposta, então eles vão atrofiados, né? E é comum a observação simultânea de crises espasmódicas da laringe, né? Ou seja, reflexos espasmódicos por conta da falta de inervação da informação. Então, ele perde o seu controle, então ele fica com movimentos espasmódicos, né? Como se fosse aquele movimento de Parkinson, tá? Na região. Nas lesões centrais, as paralisias laríngeas, elas são bilaterais. Então, quando eu tenho a nível central, né, uma paralisia a nível central, então eu vou ter um comprometimento das pregas vocais bilateralmente, tá? Então, quando eu tenho, assim, essa condição, ela vem aqui a afetar as duas pregas vocais. Ela não é muito de se ver. Elas são raríssimas mesmo. Só quando tem uma infecção muito generalizada, tem um trauma muito generalizado, que vai estar atingindo o centro cortical da laringe a nível central, tá? Aí pode estar vendo isso. E por que vai acontecer? Porque eu vou ter ali um cruzamento, né, a nível cortical, e ele vai trazer informações para os dois lados, tá? Não se deve descartar também os traumatismos causados por objetos contundentes, né, arma de fogo, ou qualquer objeto que represente ameaça ao sistema nervoso central. As lesões do nervo vago acometem 3 ramos. Olha, o que a gente tem que entender? Que como ele é responsável pela faringe, pela laringe e pela voz, ele vai comprometer toda essa parte. Processo digestório, né? Incluindo aqui o processo de manutenção a nível da laringe, a nível da cartilagem, né? da musculatura, que vai sustentar, permitir que a laringe suba, permitir que ela
né? Compreendendo aqui um CTzinho aqui que ele pegou de sobra, e aqui o laríngeo recorrente, que é o inferior, né? Que vai estar ali emergindo as estruturas diretamente relacionadas ao processo vocal, tá? Beleza? Esse aqui é um estudozinho, é uma imagem onde a gente consegue observar todas aquelas alterações a nível de estrutura, né? Alterações a nível de estrutura por conta de uma lesão a nível cortical, tá? Então, a voz, ela tem um resultado desse tipo de lesão, em geral apresenta-se com nasalidade de diferentes graus, e ela pode trazer aqui uma soprosidade, uma astenia associada, claro, sempre vai ter uma voz de base neurológica, ela é uma voz fraca, porque ela não tem competência glótica, ela não tem fechamento glótico, e olha que essa variação de tamanhos de pregas vocais, né, por conta da falta do movimento, levando que uma atrofia, né, na prega vocal. Então, se você observar, ela traz essa diminuição. Aí, com presença de tosse, né, às vezes o nível de afecção local ela é tão grande, ela pode comprometer o 10º par, o 12º par, o 7º par, o 9º par, o 11º par, e aí eu não posso ter resposta de nada, nada, nem tosse, nem nada. Por isso que tem pacientes que ele não consegue nem dizer para ti quando ele está morrendo engasgado, porque pode afetar também outros nervos cranianos que estão ali naquela área. Tá? O glosso, né? O hipoglosso, tá? Ele pode estar associado. Aí a gente tem aqui presença aqui de todas essas características, né? Incluindo o que? Disfagias, tá? Entre outras características associadas. O grau de severidade ele está intimamente associado ao resultado da lesão, ou seja, a consequência da lesão nervosa que teve ali naquela área, tá? Então, a gente sabe que os hemisférios, cada base daqueles hemisférios tem uma responsabilidade a nível cortical, né, que traz ali a nível de sensibilidade, a nível motriz. Então, dependendo da região que ele for afetado, aí ele vai ter ali o resultado dessa combinação dessa lesão com a resposta a nível da disfonia, bom? Ou da disfagia. Certo? Beleza? Então, isso aqui é só mesmo o que eu acabei de falar ainda daquela outra, né? Olha aqui, ó. Entre as causas das lesões destes nervos, a gente tem aqui pressão por tumores do pescoço, né? A gente tem aqui o ápice dos pulmões, a gente tem aqui gânglios brônquios aumentados, tumor. Bom, tudo isso aqui vai levar o quê? A uma alteração a nível arterial, e esse a nível arterial vai levar uma pressão local, aquela pressão local vai fazer um rompimento, pode levar a um aneurisma, pode levar a um processo de neoplasia, pode levar a qualquer situação, né? Ou seja, qualquer parte dos órgãos vitais pode estar levando aqui a um comprometimento de base craniana, tá? Então, isso aqui também a gente tem que entender que, infelizmente, quando fala de sistêmica, de organismo, qualquer resposta do organismo. E a gente tem que entender que esse organismo ele tem influências assim, bastante importantes, saindo ali da composição ali de membrana plasmática, mitocondria, essas coisas, ele tem caminhos que fazem esse sistema funcionar. E esses caminhos ele tem que levar oxigênio, esses caminhos ele tem que levar proteínas, né? Esses caminhos ele tem que fazer essas difusões, esses caminhos ele tem que fazer a liberação de ácidos, né? Então, esses caminhos ele tem que excretar. Então, a gente tem que pensar sobre esses caminhos e os seus principais sistemas. Todos os principais sistemas, seja o excretor, seja o urinário, seja o circulatório, seja o nervoso, seja, né, o linfático, tudo bem? Todos esses sistemas aí vão estar suscetíveis a qualquer alteração que vai levar a uma consequência aí característica, né, a uma sintomatologia de disfonia. Tudo bem? Fechou? Então, esse é o nosso assunto de hoje. E se vocês tiverem alguma dúvida, faça, por favor, a pergunta, que a professora está aqui. Olha, gente, eu nunca vi tanta gente na minha aula.
Que legal, tem 32 pessoas hoje. E vou até colocar aqui no meu grupo de TCC, que eu estou batendo o recorde, né? Olha, 33 participantes, incluindo eu. Participantes, graças a Deus. Tudo indo normal, porque está todo mundo preocupado, né? Se os alunos desistiram, se os alunos pararam de estudar. Mas, graças a Deus, esses alunos são maravilhosos. O importante é estudar. Não é não? Dona Rai, como é que a senhora está, dona Rai? A senhora está bem? O melhor agora, sabendo que a senhora está bem. Graças a Deus, né, Bem dona Rai? melhor. Vamos levando. Força. Esse final de semana, esse final de semana... foi final de semana, né? Sim, prolongado. Eu acredito que sim, Amanda. Deve ter caído a conexão dela, né, Luiz? Vocês viram que caiu a internet? Eu falando com a dona Rai sozinha. Quando eu tudo. Meu Deus, meu Deus. Fiquei sem internet aqui, na verdade, deu um pico. Foi uma queda de energia, tá? Não foi a internet. Caiu a energia e depois voltou. O que aconteceu? Eu vim falando com a dona Rai, né, dona Rai? Quem é que tá falando comigo no WhatsApp aí que mandou uma imagem aqui para mim? É da turma de vocês? Hã? Ah, deixa eu ver aqui rapidinho. Estou com uma sensação de garganta. Bora baixar aqui isso. Uma hipertrofia aqui associada. Isso aqui é um quadro inflamatório. Quadro inflamatório. Está muito inflamado. Isso aqui é um processo viral. Vou procurar otorrino. Deixa eu ver qual é a outra imagem. Ó. Os pilares aumentados, isso aqui são edemas, tá, gente? Edematoso, ó, inchaço, né? Edemas.
tá? Edemas locais. A pessoa está relatando desconforto e muita ardência no local. Ardência, né? Então, isso aqui tem que verificar, porque isso é um processo viral associado, entrando aqui num quadro de inflamação, não sei quanto tempo ele está, por ter aqui uma presença, vocês estão vendo que está inchado, os pilares inchados? Ou não estão vendo? Não estão vendo. Deixa eu ver aqui. 9482-1345. 482-1345, professora Auli. Olha as imagens que tirei hoje. Estou com uma sensação de garganta pesada com ardência. Falando, não sei quem é. Isso não é você não, né? Sou eu, Por professora que tu não Presley. fala, criatura? Agora que vai aparecer a imagem. Mas isso aqui foi tu que tirou, né? Foi, tirei com o celular. Isso aqui é uma condição edematose, isso aqui é uma inflamação aguda, processo viral associado, ou você está com processo viral, seja lá com qualquer processo inflamatório a nível, né, superior, ou você está aqui com presença de refluxo prévio. Eu aconselho procurar um médico, tá? Vou buscar o torrino. Isso, tem que buscar o otorrino, porque isso aqui é um processo inflamatório, por isso que você está com ardência local, olha aqui, ó, hiperemia local e edema local. Você está vendo que seus pilares estão demasiados aqui? Aham. Pilares demasiados, bastante aumentados, né? A úvulazinha, que é essa região toda hiperemiada. Então, como a gente não consegue ver lá as pregas locais da laringe, não tem necessidade. Por quê? Porque eu já estou vendo aqui que essa minha região posterior, faringolaringe, ela está num processo inflamatório. Ou é um micro-organismo a nível, né, que está trazendo esse processo inflamatório, ou é o refluxo gastroesofágico, tá, meu filho? Aham. Anda com azia, anda com alguma situação? Ah, sim. Essa questão de refluxo, realmente é isso. É? Ah, tá. Beleza, então. Tá Olha, bom? quando tu for no... Agora já consegue ver isso tudo, tá, Fred? Você também já deve estar conhecido, ó. Bastante hiperemia Sim. local, bastante edema, processo edematoso local, né? Ardência local, ou seja, queimação, é por causa do refluxo. Ó, o que a gente pode diferenciar aqui, né? A mucosa ainda está aqui, né? Esse tecido, né? Ela ainda está aqui sem ressecamento. A partir do momento que ela fizer ressecamento, pode aparecer aqui presença aqui de processos de ulcerações, tá? Então tem que logo procurar ajuda médica, tá, meu filho? Ele vai ter que entrar aqui com antibiótico, né, anti-inflamatórios, porque o teu organismo não está produzindo anticorpos necessários para cá, tá? Tá ok. Beleza, garoto. Obrigado, professora. Por nada. Vamos voltar para cá. Gente, por hoje é só. Eu preciso, então, continuar aqui as provas que eu tenho que enviar. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, sintam-se à vontade, por gentileza. Tem alguma pergunta? O assunto foi esclarecido? Tem alguma dúvida? Luiz Henrique, Tiana, Tawane. Alguém tem uma pergunta? Lari, Oi, professora. alguém tem uma pergunta a respeito da aula? Alguém quer tirar alguma dúvida? Tudo entendido? Foi bem esclarecido? Foi bem passado? Foi? Beleza. Sim, professora. Tá bom, então isso aí que é importante, tá? Então, a disfonia orgânica, né, Luiz? A gente viu que ela tem a sua origem secundária, a sua origem primária.
O que difere uma da outra é as suas condições. Uma independe, a outra depende. Vimos que esses processos eles estão relacionados ao tipo de patógenos, né? E esses patógenos ele traz aqui várias alterações e tem aqui um subgrupo de classificações secundárias, tá? E aqui a gente tem as benignas, né? Que todas as benignas aqui nesse processo aqui, algumas, a maioria, então, são de condição fonotraumática. E a gente tem aqui algumas que são de condições estruturais mínimas, tá? Ou seja, congênitas, tá? E a gente viu aqui o que esse refluxo faz na nossa laringe, como ele provoca todo o desconforto, comprometendo a qualidade vocal, trazendo uma rouquidão ali associada, ardência, né, Wesley? Isso tudo aí está associado. Isso. Vimos aqui que a gente tem uma grande classificação dessas condições que são lesões de base neurológicas, que estão associadas a disponias neurogênicas, né, ou nervosas. Então, isso aqui é muito importante. Qual é o nervo da laringe mesmo, hein? Qual é o nervo que é responsável pelo ato motor e sensitivo da laringe? Qual é o número do nervo que eu falei? Qual é o número do nervo romano? 10º. 10º par. E qual é o nome dele? Nervo vago. Nervo vago. Qual é o ramo que é responsável pelo processo vocal e qual é o ramo que é responsável pelo processo externo, apoio cervical? Qual é o ramo que está ali diretamente ligado com o processo da musculatura intrínseca? Qual é o ramo? Qual é o ramo? Ixi, tá demorando, né? Recorrente. Então é isso aí, gatinhos. Por hoje é só, beleza? Material está no Ava, para nível de consulta. A prova de você já foi lançada. Já enviei agora, antes de começar a aula, agora eu vou enviar de processo patológico.